E eu peço que você abra a sua Bíblia, então, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 26. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 26. Eu começo perguntando a você, o que controla a sua vida? Pergunta para você pensar com sinceridade, com honestidade. O que controla a sua vida? O que determina suas escolhas? O que interfere significativamente nas suas decisões? O quê? Alguns poderiam dizer, eu mesmo. Não. Eu sou o dono da minha vida, e eu sei o que é melhor para mim, eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas, não há maior influência sobre mim do que eu mesmo. Doce ilusão. Se há uma grande ilusão que todos nós podemos ter, é de que nós somos livres para fazer o que queremos. De alguma maneira, todos nós somos escravos. E sempre seremos. E a grande questão é se nós seremos escravos, usando uma linguagem mais comum, do bem ou do mal. Não há liberdade para nenhum de nós. Ou nós somos escravos do mal e fazemos sua vontade, ou nós somos servos do bem e fazemos a sua vontade. E o que acontece é que muitos de nós, ao acharmos que somos livres para fazer o que queremos, na verdade, somos escravos do mal e fazemos a sua vontade. Quem controla a sua vida? Ou o que controla a sua vida? A partir de que, de qual força você toma suas decisões e faz suas escolhas? Por que isso é importante? Porque tudo que você tem colhido na sua vida hoje, todos os resultados que você tem experimentado, todas as consequências que têm surgido na sua vida, vem disso, tem origem nisso. E vamos ler então o texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, em Gálatas 5, 16 a 26, e ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essas coisas. E o texto diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha aí. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E vem aí a lista: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse texto começa declarando nossas duas possibilidades de escravidão. Pois Paulo diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Donde entende-se o seguinte: se você quer não realizar os desejos da carne, você tem que viver pelo Espírito, dominado por Ele, controlado por Ele. E caso contrário, caso você não viva dominado pelo Espírito, controlado pelo Espírito, inevitavelmente você fará a vontade da carne. Ou seja, não há coluna do meio, não há neutralidade, não há um ponto de equilíbrio, se assim posso dizer, onde as forças, não é? Onde nenhuma das forças te puxa. Não. Bem e mal são chamados pelo apóstolo Paulo aqui de espírito e carne. E ou o espírito está te dominando, ou a carne está te dominando. Não há neutralidade. Quem somos nós? Quem é você? Nós nascemos caídos. Adão, quando foi criado por Deus, e Eva eram perfeitos, eram bons, eram santos, mas após o pecado de Adão e Eva, o ser humano passou a ser caído. E essa queda do ser humano, ela é muito bem representada pela palavra carne. Carne. Carne aqui não é o corpo. Esse corpo aqui, ele não é necessariamente mau. Ele é corrupto e está debaixo do pecado. Mas não é por causa desse corpo ou dessa carne aqui que nós somos dominados pelo mal ou fazemos o mal. Carne é a natureza humana pecaminosa que habita dentro de nós a partir do momento em que o homem pecou. E o melhor texto da Bíblia Sagrada para nos mostrar o que é a carne está em Gênesis, abra lá, por favor. Gênesis no capítulo 6. Olhem só que texto assustador. E na minha opinião ele é. Gênesis 6, 5. Que descreve um período após a queda de Adão e Eva. Gênesis 6, 5, que está logo antes aí do dilúvio, da história do dilúvio, diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O que é a carne? Quem somos nós? Exatamente isso que está aí. A inclinação, ou melhor, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Isso somos nós. Nós somos seres habitados pela carne. Nós, quando nascemos, todos nós, nascemos dominados pela carne e nascemos carnais. O texto aqui fala de inclinação. Dou um exemplo a partir disso. Todos nós somos como que carros desalinhados. O que é um carro desalinhado? Ou melhor, o que é um carro alinhado? Um carro alinhado, se você está em uma reta, né, em uma reta plana, boa, e solta o volante, o carro ele continua em linha reta. Esse é um carro alinhado. Agora, se você fizer isso e o seu carro puxar para a direita ou para a esquerda, isso quer dizer
porque ele está desalinhado. Todos nós somos desalinhados. O que faz isso conosco é a carne. Se nós soltarmos o volante de nossas vidas, nós iremos ou para a direita ou para a esquerda. Todos nós temos a tendência de nos desviar do caminho, de nos desviar de Deus. E assim é todo o ser humano nascido na história desde Adão e Eva. Mas um dia nós nos convertemos a Cristo. E o que passou a acontecer? Quando você se converteu a Cristo, e isso se verdadeiramente você se converteu, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E se você está entendendo bem o que eu estou dizendo, você está compreendendo que, a partir do momento em que o Espírito Santo habitou em você, você virou um octógono. Ninguém entendeu, né? Você virou um octógono. MMA. Luta. Guerra. Ultimate fight. Entre a sua carne de um lado e o Espírito Santo de Deus do outro. E a sua carne, então, que estava acostumada a dominar, a controlar, de repente passa a sofrer concorrência, a concorrência do Espírito. Ele passa a brigar com ela. Para dominar quem? Você. Para controlar quem? Você. Nenhum de nós é neutro. Nós estamos no meio de uma guerra entre carne e Espírito. E ou nós estamos do lado do Espírito, ou nós estamos do lado da carne. Depende de quem está vencendo essa guerra. Quando você olha para a sua vida, qual é a sensação que você tem? Que a carne está vencendo ou que o Espírito está vencendo? Quando você olha para a sua vida, você tem a sensação de que está acontecendo uma guerra em seu coração? Ou você, numa boa, tranquilamente, naturalmente, faz o que a sua carne quer? Eu digo a você com todo amor e confrontação, que se você vive tranquilamente fazendo os desejos da sua carne, talvez você não seja filho de Deus. Porque uma das marcas do Filho de Deus é a guerra, é a luta, carne versus espírito dentro dele. E se a carne está vencendo, isso é possível, no mínimo há um grande peso e constrangimento no coração, por isso estar acontecendo. Há uma guerra dentro de nós. Quem está vencendo essa guerra na sua vida? Como é que eu posso saber, Samir, quem é que está vencendo essa guerra? É simples, é fácil. Volte lá para Gálatas. E Gálatas nos dá a resposta. Gálatas nos dá a resposta. Quando a carne está vencendo, qual é o resultado? Obras da carne. Quando a carne está controlando nossas vidas, está controlando nossas almas, que é onde nossa vontade está, o resultado disso é obra da carne. E quais são elas? Está aí: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas coisas estão presentes em sua vida. Essas coisas têm dominado a sua vida, têm marcado a sua vida, têm sido a prática da sua vida, a rotina da sua vida. Isso quer dizer que você está dominado pela carne. E se você é um filho de Deus,
Isso deve ser razão e motivo de muito conflito no seu coração. Mas se você não é, você consegue lidar com isso numa boa, como já falei. Mas e quando o Espírito domina? E quando o Espírito Santo está no controle? Qual é o resultado? Qual é a consequência? Fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu acho curioso o seguinte: sempre que eu leio essas coisas, essas 9 coisas que aqui estão, eu penso, é impossível para mim ser dessa maneira. E querem saber? É impossível mesmo. É impossível para qualquer um de nós viver dessa maneira. Só é possível que nós vivamos dessa maneira se o Espírito Santo estiver no controle da nossa alma. Então nós suspiramos, eu gostaria tanto de ser assim, mas eu não posso, é verdade. Busque o controle e o domínio do Espírito, então. Por outro lado, quando nós lemos as obras da carne, nós pensamos assim: meu Deus, eu jamais queria agir dessa maneira. Eu jamais desejei fazer isso. Mas quando eu vi, já estava fazendo. Eu nunca pensei que poderia ser capaz de fazer isso. Eu nunca imaginei que faria isso um dia na minha vida. Mas eu fiz. E claro, foi você quem fez? Foi. Mas foi você dominado pela carne, amarrado por ela, porque não há neutralidade. Ou a carne está nos dominando, ou o Espírito está nos dominando, se nós somos filhos de Deus. Muitos de nós, então, temos experimentado derrotas em nossas vidas cristãs, não manifestando o fruto do Espírito, ou porque achamos que temos que nos esforçar tremendamente para isso, ou porque estamos dominados pela carne e jamais, então, iremos produzir esses frutos. Infelizmente, quando nós nos convertemos a Cristo, a carne não é morta. Olhem o que diz aí o verso 24. É interessante. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós lemos isso e pensamos: então eu estou em Cristo, a minha carne está morta. Os meus desejos pelo pecado estão mortos. Ei, crucificar não é matar. As pessoas, em algumas ocasiões, em alguns casos, ficavam dias crucificadas, até finalmente morrerem. Crucificar não é esgotar, eliminar. Crucificar é estontear, é debilitar, é enfraquecer, é subjugar, ou seja, todos nós que estamos em Cristo Jesus vamos lutar contra a nossa carne até o fim da vida. Contudo, é possível vencê-la, porque ela está debilitada. É possível vencê-la porque em Cristo Jesus ela foi crucificada e, além disso, o Espírito Santo está dentro de nós. Então é possível que nós digamos não à nossa carne, digamos sim ao Espírito e sejamos controlados por Ele e manifestemos em nossa vida esse fruto tão precioso. É possível viver em santidade. Por que eu estou trazendo esta palavra nesta noite? Pela sensação, pela suspeita,
pela impressão leve ou forte no meu espírito de que muitos de nós achamos que a santidade que Deus requer é algo impossível de ser alcançado. E que aqueles que dizem viver uma vida santa, na verdade são hipócritas que apenas aparentam algo que realmente não vivem. Mas nesta noite eu quero declarar em nome de Jesus que viver de acordo com a vontade de Deus, que ter uma vida santa, que manifestar esse fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é possível, porque nossa carne está debilitada e nós temos o Espírito dentro de nós. Basta a nós investir no terreno certo. E vem agora então o próximo ponto dessa palavra. Como fazer com que o Espírito vença essa guerra contra a carne? E não pense você, por favor, que o Espírito é fraquinho. O problema não é o poder que o Espírito tem. O problema é o espaço que nós damos para ele. Porque o Espírito é poderosíssimo, muito mais do que nós, muito mais do que a carne. Um mover dele destruiria tudo. Mas a grande questão é o espaço que nós damos para o Espírito Santo nas nossas vidas. A questão não é o quanto nós temos o Espírito, mas o quanto Ele nos tem. E é isso que Paulo ensina, seguindo um pouquinho adiante, nesse mesmo texto de Gálatas, e abram lá, então, em Gálatas 6:7. Um texto que é muito usado para dízimos e ofertas, mas é usado de maneira equivocada. Porque não tem nada a ver com dízimos e ofertas. Tem tudo a ver com carne e espírito. Com carne e espírito. Gálatas 6:7 diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha aí a ideia, de Deus não se zomba, não se engane, o que você semear, você vai colher. O que você semear, você irá colher. Há algumas coisas na vida que são matemáticas, que são exatas, que são causa e efeito. E eis uma delas então. Quem semeia para a sua carne, verso 8, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vou ler de novo. Quem semeia para a sua carne, então aqui está a carne. Então quem semeia para a sua carne, lança sementes, 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 ou seja, investe na carne, alimenta a carne, nutre a carne. Vai colher destruição. Mas quem, por outro lado, investe, semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Então, quem vai ganhar essa briga? Quem vai ganhar essa luta que está dentro de você, no octógono, agora vocês entendem, né? Do seu coração? Em quem você mais investir, em quem você mais semear, para quem você der maior espaço e liberdade na sua vida. E vamos agora então para umas questões práticas. Como é que você pode alimentar a sua carne ou o seu espírito? Isso tem tudo a ver com a maneira como você usa os seus sentidos. Os 5 sentidos. Lá da escola, lá do primário. 5 sentidos que são? Vocês estão com fome hoje? O que está acontecendo? Não, visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas tem algumas que são mais fortes. E aí eu pergunto a você,
Em que você tem colocado os seus olhos? Porque as coisas que você vê, as coisas em que você coloca seus olhos, podem alimentar a sua carne ou o seu espírito. Em que você tem colocado seus ouvidos? Porque as coisas que você ouve podem alimentar a sua carne ou o seu espírito. O que você tem falado? Porque no caso da fala é uma retroalimentação. O que você fala sai de você, mas entra em você. O que você fala pode alimentar o seu espírito ou a sua carne. E por aí vai. Eu tentei pensar em alguma coisa para olfato, mas tive lá um pouco de dificuldade. Né? E também para tato, mas vocês entenderam. Em que você tem colocado os seus sentidos? Em outras palavras, os sentidos são as janelas da alma. Com o que você tem alimentado sua alma? O que você tem semeado em sua alma é o que você vai colher em sua vida. O que você semeia na sua alma alimenta sua carne ou espírito, e é isso que vai determinar o que você vai colher. E isso é que estabelece quem controla a sua vida. E é isso que influencia suas decisões e suas escolhas. E é isso, no final das contas, que determina seu presente e seu futuro. As consequências do que você está vivenciando hoje. É por isso que, de vez em quando, alguém se levanta e fala contra novelas. Não é porque a novela em si, é porque a novela pode alimentar seus olhos e seus ouvidos com aquilo que vai semear na sua carne. É por isso que, de vez em quando, alguém se levanta e fala sobre músicas. Eu sou músico. Não ouço músicas só evangélicas. Opa, está gravando? Aliás, tem músicas evangélicas que eu não ouviria jamais. De tão ruins que são. Piores do que algumas do mundo aí. A grande questão é, ao ouvir uma música, o que é que está sendo alimentado em mim? Minha carne ou meu espírito? Ao ver um programa de televisão, seja uma novela, um filme, o que quer que seja, o que está sendo alimentado em mim? A minha carne ou meu espírito? Ao ter uma conversa com amigos, ou inimigos, mas ao ter uma conversa com amigos, o que está sendo alimentado em mim? Ao frequentar um lugar qualquer, o que está sendo alimentado em mim? Enfim, em tudo que nós fizermos, a grande pergunta é o que está sendo alimentado em nós. Eu me lembro, há alguns anos atrás, estava dando aula na escola dominical desta igreja. E a aula era sobre Gálatas. E na época o El Chan estava na moda. Né? E a turma era de adolescentes. Né? E eu virei para adolescentes e falei assim, o que é que vocês mais gostam de ouvir aí? Aí imaginei ouvir, né? Não sei, Ana Paula Valadão, acho que nem na época tinha ela ainda. Enfim, falaram então, El Chan. Aí eu peguei, meu amigo, como é que você espera ser santo ouvindo El Chan? Se você conseguir essa proeza, me fala, porque você é o cara. Você é o Superman. Você é demais. Houve uma época na minha vida em que eu assinei a revista Veja. Eu sei, não me xinguem, por favor. Assinei a revista Veja. E eu, como um bom neurótico obsessivo compulsivo, queria ler a revista inteira semanalmente. Não é? E passava, então, página por página a ler.
E eu comecei a reparar que tinha algumas páginas que alimentavam a minha carne e não o meu espírito. Revista Veja, não era Playboy não. Nunca peguei uma Playboy na mão. Revista Veja. Mas tinha páginas ali, que ao passar eu percebia a minha carne sendo semeada. E logo começavam a vir uns pensamentos esquisitos, estranhos, e uns desejos estranhos. Compreenda, a questão não é o que pode ou não pode, a questão é o que está alimentando no seu coração. O que está sendo alimentado no seu coração? É sua carne ou é seu espírito? E se você deseja ter uma vida vitoriosa, uma vida que glorifica a Deus, você precisa investir no seu espírito e não na sua carne. Deixa a carne crucificada. Quando nós investimos na carne, a gente vai até a cruz onde ela está, tira os pregos e fala para ela, desce. Aí ela desce, meio cambaleando, mas ela desce, né? E a gente vai cuidando das feridinhas dela, vai dando alimento para ela, comidinha para ela, e daqui a pouco lá está ela forte e você está fazendo coisas que jamais imaginaria fazer. Não cuide da sua carne, não alimente a sua carne. A carne é fraca. Preste atenção no que você vê, no que você fala, no que você ouve, porque disso pode depender a sua vida. Alimente o seu espírito. Por que nós insistimos tanto para você ler a Bíblia, para você orar, para você jejuar, para você ir à célula, para você vir a um culto, para você ler livros cristãos, para você ter amizades cristãs, para você fazer programas cristãos, o que quer que seja. Por quê? Porque isso alimenta o espírito em você. Porque isso é semear no espírito que habita em você. Meus irmãos, isso é tão matemático. Isso é tão certo. Isso é tão certo. E quantas coisas poderiam ter sido evitadas em nossas vidas, quantos sofrimentos poderiam já ter sido evitados em nossas vidas, se nós tivéssemos semeado no terreno certo. Feche os seus olhos. Avalie como está a sua vida. Quem tem dominado você? A carne ou o espírito? Quais são os frutos que você tem colhido na sua vida? As obras da carne ou o fruto do espírito? O que você tem alimentado? Onde você tem semeado? Na carne ou no espírito? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de cristão você quer ser? Santidade não é uma utopia. Santidade não é algo para poucos. Santidade é para todos os filhos de Deus. Mas ela é alcançada quando nós semeamos da maneira correta. Se você gostaria de orar sobre isso nesta noite, pedindo a Deus para te ajudar a semear da maneira correta, fique em pé no seu lugar e vamos orar neste momento. Fique em pé no seu lugar. Pense aí, avalie, pense mais um pouco como você tem semeado na sua vida. Onde você tem semeado, o que você tem feito. Quais são as brechas que você tem aberto para o pecado na sua vida. Avalie isso. Quais são as conversas que você tem tido, os ambientes que tem frequentado, os livros que tem lido ou revistas, os programas que tem assistido, as músicas que tem ouvido, enfim, tantas possibilidades. Avalie.
E peça a Deus para santificar isso. E peça a Deus para te ajudar a semear no terreno certo. E peça a Deus a graça e a misericórdia de colher fruto do Espírito na sua vida. E de ter uma vida controlada e dominada pelo Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. Isso é possível. E assim você será um marido melhor. Assim você será uma esposa melhor. Assim você será um pai ou uma mãe melhor, um filho melhor, um estudante melhor, um trabalhador melhor, um patrão melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor. Um ser humano melhor. Apresente a sua vida diante de Deus. Tem gente aqui que tem vivido dominada pelo pecado. Dominada mesmo. Você é um escravo da carne. Peça a Jesus para quebrar esse domínio na sua vida. Para te libertar desse domínio. Talvez peça a Ele até para entrar na sua vida. Talvez nem aí Ele esteja ainda. Nessa noite, muito mais do que orar por você ou ministrar algo poderoso sobre a sua vida, eu quero que você tenha consciência, que você aprenda com a palavra de Deus, verdades que podem te ajudar nessa batalha do dia a dia. Vamos orar então. Senhor, apresentamos a Ti as nossas vidas e pedimos ao Senhor, meu Deus, ajuda-nos a semear no terreno certo, Senhor. E a colher então o bom fruto do Espírito. Queremos ser controlados pelo Espírito Santo, por isso entregamos o controle de nossas vidas a Ele. E rejeitamos a carne com o seu poder, com a sua sedução, em o nome de Jesus. Queremos ser homens e mulheres que refletem o caráter de Cristo. E sabemos que isso para nós é impossível, mas pelo Teu Espírito isso é possível, isso é para todos e é o que nós queremos, ó Deus. Ao olharmos para um Brasil tão cheio de corrupção e de podridão e de impurezas, muitas vezes olhamos para a igreja e percebemos pouca diferença. Mas Deus, se o Senhor levantar uma geração de homens e mulheres dominados pelo Espírito, homens e mulheres que semeiam em suas vidas de maneira sábia, homens e mulheres que manifestam em suas vidas o fruto do Espírito, esse país poderá ser diferente, Senhor. É o que nós te pedimos, a partir de nós, a partir de nossas casas, nossos trabalhos, nossos relacionamentos. Faz diferente, faz algo novo, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém?